Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Nesta aula vamos falar sobre gerenciamento de riscos, como gerenciar a nossa carteira para evitar aqueles riscos exagerados, altos dentro da carteira. Claro que quando falamos em Bolsa de Valores, estamos falando de um mercado de risco, não tem como fugir disso. Agora, é importante, é necessário, imprescindível para sobreviver na Bolsa, gerenciar esses riscos. Saber contornar, saber administrar, saber que o risco existe, saber aonde está o risco e como você vai, de certa forma, administrá-lo para não simplesmente correr riscos, e sim administrar riscos. Bom, primeira questão é, a Bolsa é um mercado de alto risco? Claro que é, né? Então, quando a gente recebe exatamente o que esperava de uma aplicação financeira, a gente está trabalhando livre desse risco de rentabilidade. Mas no caso da Bolsa, como nós vimos, nós compramos ações, nós nos tornamos sócios de uma empresa, nós dependemos do desempenho dessa empresa para que as nossas ações se valorizem. Portanto, estamos no mercado de renda variável, estamos no mercado de risco, né? Estamos no mercado em que é preciso saber gerenciar os riscos para não perder dinheiro. Tá? Então, o risco, na nossa concepção, exatamente aquela parcela inesperada do retorno de um investimento. Se você compra um título público federal, você sabe quanto vai ganhar. O título vai pagar 12% pré-fixado. Ok, eu sei que eu vou ganhar 12%, faça chuva, faça sol. Agora, eu vou comprar ações na Bolsa. Quanto eu vou ganhar? Não tenho a menor ideia. Posso ganhar muito dinheiro, posso ganhar um bom dinheiro, posso ganhar nada, posso perder dinheiro. Tudo vai do desempenho desses ativos e tudo vai de como eu vou me posicionar dentro desse mercado, de que maneira eu vou operar. Agora, como é que a gente vai gerenciar os riscos numa carteira de ações? Uma das melhores maneiras de gerenciar risco é diversificação. A velha regra que você já sabe, não coloque os ovos na mesma cesta. Por quê? Se você colocar todos na mesma cesta e essa cesta porventura cair, sofrer um acidente, todos os ovos estarão quebrados. Agora, se eu distribuir em cestas diferentes os meus recursos, eu terei menos chance de acontecer alguma tragédia e eu perder muito dinheiro ou perder todo o meu dinheiro. Posso eventualmente ter algum tropeço, mas ele não será tão importante, tão expressivo, tão significativo. Tá? Então, a redução do risco através da diversificação é importante. Eu não posso pegar todo o meu dinheiro e comprar uma única ação de uma única empresa. Isso é 100% de concentração de risco. Se essa empresa for bem, ótimo. Agora, vá que você achou que a ação ia subir, tudo indicava que a ação ia subir, o mercado estava bom, a empresa estava bem e tal, mas você sabe que as coisas mudam de um dia para o outro. Hoje a empresa está bem, amanhã mudou alguma regra, mudou, né, alguma questão fiscal, alguma lei, mudou algum concorrente do mercado, enfim, alguma coisa aconteceu e a empresa que estava bem já não está mais tão bem. E aí as ações podem cair rapidamente. Então, para evitar esse tipo de risco, a gente compra ações de várias companhias. Se eu tenho todo o meu dinheiro concentrado em ações de uma única empresa e essas ações caem inesperadamente, sei lá, 10%, por exemplo, não consegui nem colocar stop, caiu 10%. O que eu teria nesse caso? Eu perco 10% do meu patrimônio. Ok? Agora, imagine que eu comprei 5 empresas diferentes. Se eu comprei 5 empresas diferentes, eu coloquei apenas 20% do meu capital em cada companhia. Então, se uma determinada companhia dessas cai 10%, muito improvável que todas caiam, se uma delas cair 10%, eu vou perder, veja, pequeno percentual do meu patrimônio e não 10% do meu patrimônio. Tá? Então, essa que é a grande diferença. Eu vou perder um pedaço só, porque eu vou perder só sobre aquele montante. Então, à medida que eu vou aumentando, como vocês estão vendo nessa figura, à medida que eu vou aumentando a quantidade de ativos dentro da minha carteira, eu vou reduzindo esse risco. O risco chamado risco diversificável. Uma parte do risco, que é essa parte em azul escuro aí na sua tela, é a parte do risco não diversificável, que a gente chama de risco de mercado. O risco de mercado sempre vai existir.
É o risco de você estar investindo na Bolsa de Valores. Não tem como fugir dele. Tá? O risco diversificável é diversificar. Ou seja, pega a crise de 2008, por exemplo, que é um exemplo clássico, já faz algum tempo que aconteceu, mas ainda serve como exemplo. Teve um determinado momento, no ano 2008, em função da crise internacional, que praticamente todas as ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo caíram. Por quê? Porque um risco sistêmico se abateu sobre o mercado. Porque o mercado internacional entrou em crise, as ações lá fora caíram e contaminaram o mercado aqui dentro e as nossas ações também caíram. Então, se a empresa era boa ou era ruim, se ela estava dando bons resultados, se estava crescendo ou não, não interessa. Nessas horas, tudo cai. Isso é risco de mercado. Então, uma crise internacional, por exemplo, risco de mercado. Agora, se você tem um problema localizado em uma determinada empresa, isso é risco diversificável. Tá? Uma determinada companhia lá, sei lá, uma OGX, por exemplo, que teve problemas lá e quebrou. Se a OGX teve problemas e ela quebrou, não foram fatores externos que fizeram o valor das ações caírem. Foram fatores da própria empresa, da própria companhia, que fizeram com que as ações praticamente virassem pó. Veja, isso é risco diversificável. Como eu falei antes, se eu tivesse colocado todo o meu patrimônio em ações da OGX, eu teria perdido praticamente todo o meu patrimônio. Agora, se eu coloquei 5%, 10% do meu patrimônio nessa companhia, eu perdi um pouquinho. Mas não foi uma perda assim considerável, uma perda que eu consigo provavelmente recuperar num curto espaço de tempo. E esse é o segredo, gente. O segredo de investir na Bolsa não é ganhar sempre. O segredo de investir na Bolsa é ganhar na maioria dos casos, perder às vezes. Quando perder, perder pouco. Quando ganhar, ganhar mais, ganhar muito. Tá? Essa é a diferença. Então, fazendo um bom gerenciamento de risco, utilizando stop, por exemplo, stop loss, você consegue gerenciar isso e consegue perder pouco quando o mercado dá contra, quando tudo dá errado. Aqui nessa tela a gente tem um exemplo com um modelo, digamos assim, matemático, estatístico, que mostra como diminui o risco à medida que nós vamos adicionando mais ativos à nossa carteira. Se eu tenho dois setores na minha carteira, dois setores, não duas empresas, duas companhias, dois setores. Comprei uma ação de um banco e comprei uma ação de uma siderurgia, por exemplo, uma siderúrgica. Tá? Veja, nesse caso eu tenho dois setores. Se eu tenho dois setores na minha carteira, eu elimino 46% do risco. Se eu tenho 4 setores na minha carteira, eu elimino 72% do risco. Se eu tenho 8 setores, já elimino 91%. Veja, se eu dobrar agora para 16 setores, eu elimino apenas 93%. Ou seja, já chegamos à conclusão bastante óbvia aqui, que não faz sentido colocar mais do que 6, 8, 10 setores numa carteira de investimentos. Por quê? Proporcionalmente, a eliminação de risco a partir daí passa a ser pequena, passa a ser pouco. Tá? Então é mais interessante você concentrar os seus investimentos em alguns setores, os melhores do mercado naquele momento, e não querer colocar um ovo em cada cesta, como eu costumo dizer. Não colocar os ovos na mesma cesta, mas também não adianta colocar um ovo só em cada uma. Então coloque uma dúzia de ovos em cada cesta. Tá? Essa é a ideia. E aí você consegue uma boa diversificação, consegue reduzir o risco sem ter que comprar uma quantidade tão grande de ativos. Aqui eu coloquei um exemplo, gente, não quer dizer que vocês tenham que comprar essas ações, obviamente, mas apenas para exemplificar na prática. Veja, uma boa diversificação, gente, ela não começa pela escolha de empresas. Uma boa diversificação começa pela escolha de setores. Ah, quais são as melhores empresas da Bolsa para investir? Não, quais são os melhores setores da Bolsa para investir? Ah, o setor de, comércio, né, varejo, passa por um bom momento. Ok, beleza, quero comprar varejo. Qual é a melhor empresa desse setor neste momento? Ah, é a Lojas Americanas, a B2W, é a Marisa, é a Renner, é a Natura, é a Hipermarcas, não sei. Você vai analisar as empresas do setor e vai escolher uma delas. Né? Ah, o setor financeiro eu quero investir porque pelas avaliações, pelo cenário,
né, vai viver um bom momento aí nos próximos anos. Ok, então vamos avaliar. Vou comprar o quê? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banrisul, algum banco menor? Então eu vou escolher um deles. Não precisa investir em todos os bancos, investe num banco, investe numa construtora, investe numa siderúrgica, investe numa mineradora, investe numa empresa de varejo. Tá? Essa é a diversificação que a gente tem que fazer. Então aqui eu coloquei, só para exemplificar com setores diferentes, Vale, Petrobras, Bradesco, Natura e Ambev, por exemplo. 5 papéis de diferentes setores numa carteira de investimentos. Quero falar de uma coisa importante para você também, que é o uso do stop. Tá? Por que o uso do stop? Stop é parar. Stop vem do inglês, bastante utilizado por aqui, mas é uma palavra inglesa que significa parar. A gente fala no mercado de estopar. Estopar, na verdade, stop não é um verbo, mas a gente usa no dia a dia como se fosse, A gente conjuga ele como estopar. Então, o stop, na verdade, é o nível do preço no qual você quer interromper o seu investimento, a sua estratégia. Pode ser um stop loss, que é um stop de perda, ou pode ser um stop gain, que é o stop de ganho. Tá? Então, por exemplo, você comprou uma ação a R$30. No momento que você compra essa ação, no próprio home broker, você consegue fazer isso, você pode configurar a existência do stop gain e do stop loss. Você verificou e viu que tem uma resistência nesse papel em R$35. Então você vai lá em R$34,90, põe um stop gain. Comprei a 30, se ela for a R$34,90, eu vendo com lucro. Agora, eu vi que se o papel cair de 30, o que também pode acontecer, ele tem um suporte aí por volta de R$28,50. O que eu faço? R$28,51, eu coloco um stop loss. Ou seja, se a ação cair dos 30 que eu comprei e vier abaixo de R$28,50, eu quero sair dela mesmo com prejuízo. Ah, professor, está doido? Por que eu vou vender uma ação com prejuízo? E se ela voltar a subir depois? É bastante provável que ela volte a subir. Mas e se ela não voltar a subir? E se ela nunca mais bater naquele preço de R$30 que você comprou ela? E se ela vier a 25, a 20, a 15, a 10, a R$5? Falei antes das ações da OGX. A OGX em algum momento valeu mais de R$20. Em um outro momento seguinte, alguns meses depois, estava valendo menos de 10 centavos. E aí? Veja que eu sempre digo o seguinte, nada é tão barato que não possa ficar mais barato. E nada também é tão caro que não possa ficar mais caro. Ah, professor, mas essa ação está cara. Ok, mas ela vai ficar mais cara. Ah, mas essa ação está barata, eu vou comprar. Tem ação que é barata, mas não merece ser comprada. Porque ela merece ser barata. Porque mesmo estando barata, ela talvez ainda esteja cara. É isso que a gente tem que ter consciência. Então, por isso que eu uso do stop. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Por mais que tudo indique que aquela ação está barata, que ela vai subir, que ela não vai cair dali, que não sei o que, vai que dá uma reviravolta no mercado e ela cai. Então, eu me protejo disso utilizando o stop. Então, o stop, ele é bom que, à medida que a sua operação vai evoluindo, você garante os lucros, se o mercado devolver, porque senão você compra a 30, ela vai a 35, depois volta a 30, isso acontece muitas vezes, E assim você garante o lucro, e você também garante que não vai ficar paralisado, congelado, sem ação no momento que o mercado cai, que isso acontece bastante. Já vi muitos traders e investidores ficarem congelados, como a gente fala. A ação estava a 30, ele comprou, ela começa a cair, ele fica apavorado, meu Deus, eu não vou vender com prejuízo, ela vai voltar a subir, eu não vou vender, ela vai subir, aí ela chega a R$25 e diz, caramba, já estou com prejuízo de R$5, ela vai a R$20, ele se desespera e não faz nada. Fica assistindo para ver o que vai acontecer, fica assistindo a própria tragédia, nesse caso. Então, para não acontecer isso, para evitar que isso aconteça, porque isso é emocional, é difícil controlar o emocional nessas horas, a gente usa o stop. Então, para tudo, sai da operação, mesmo com eventual prejuízo pequeno, tá? E numa próxima oportunidade você entra de novo para buscar lucros. E aí eu coloquei também os tipos de stop. Veja, você pode colocar uma ordem stop limitada, ou stop loss,
que, como eu falei, é aquela que vai acionar quando a sua operação der errado. O stop loss vai ser acionado no limite da sua perda aceitável, daquilo que você aceita perder como perda máxima, tá? E aí vai ser acionado. Então você tem que colocar um valor de disparo dessa ordem e o valor da venda. Eu quero vender a 18,50, vou colocar o valor de disparo a, sei lá, 18,75, por exemplo. O stop móvel. O que é uma ordem de stop móvel? Essa é bacana, eu recomendo muito que você faça. Você comprou uma determinada ação, ela sobe, você sobe seu stop loss. Ela sobe de novo, você sobe seu stop. Ela sobe de novo, você sobe seu stop. Daqui a pouco ela cai, estopou. Ah, professor, mas aí você é estopado. Ótimo, estopado com lucro, é bom, não é? Você garante o lucro pelo menos. Porque você vai ser estopado logo perto, digamos assim, quando o papel começa a cair. Vai que ele caia bem mais do que isso. E talvez poderia devolver todo o seu lucro que você já obteve. Então, nesse caso, o stop móvel, você sempre vai ajustando o stop a seu favor. Comprei a ação a R$30, coloquei stop a R$28,50. A ação foi a 32, eu subo meu stop para 30. A ação foi a 35, eu subo meu stop para 33. Entenderam? Você vai aproximando o stop do preço do papel. De modo que, se em algum momento der uma queda forte, o mercado acordou azedo, de mau humor, as ações abriram despencando, o que acontece? Vuf, caiu, pegou seu stop. Tá? Isso é bacana. E a ordem de stop gain, como eu falei antes, é para você garantir o lucro. É uma ordem que você estabelece lá em cima. Eu não tenho tempo de ficar sentado na frente do computador o dia todo para saber qual é a hora de vender. O que eu faço? Eu entro no meu computador, programo um stop gain e um stop loss e vou trabalhar. Vou cuidar da minha vida. Se aquele preço do stop gain for atingido, automaticamente o sistema dispara uma ordem de venda e a sua ordem é executada. E a sua ação, portanto, é vendida nesse preço que foi colocado no sistema. Portanto, você pode estabelecer stop loss, stop gain, né, e pode ir ajustando, pode ir monitorando esses stops para ir garantindo os ganhos ao longo do tempo. Se der stop loss, ok. Uma coisa só que tem que tomar muito cuidado, por mais que seja ruim tomar um stop loss, é manter a sua ordem de stop naquele ponto que você colocou. Por que eu falo isso? Tem muita gente que faz o seguinte, o sujeito compra uma ação a R$30 e coloca o stop a 29. Quando ele vê que o papel está caindo, que está quase no 29, ele baixa o stop para 28. Quando vê que o papel está caindo mais, ele chega próximo aos 28, ele reduz o stop de novo. Veja, totalmente equivocado nessa estratégia. Se você não deixa o stop executar, não faz sentido colocar. Então, nesse caso, ele está enganando a si mesmo. O stop sendo ajustado para cima, ou seja, a favor da sua operação, é altamente recomendável. Agora, para baixo, para ir aumentando o prejuízo, jamais façam isso, isso pode ser um tiro no pé. Bom, só para exemplificar agora, eu tenho aqui uma atividade, um exercício, né, que a gente até faz muitas vezes na atividade em sala de aula, mas como estamos aqui no curso online, eu vou mostrar para vocês na prática como funciona o mercado e nós vamos fazer de conta que a gente fez essa atividade aqui comprando ações. Então, qual é a ideia aqui nessa nossa carteira do faz de conta, digamos assim, nessa atividade, nessa brincadeira de comprar ações? Nós vamos comprar 5 papéis para montar uma carteira. Tá? Cada papel a gente vai investir R$1.000, vai comprar 1.000 ações, aliás, e aí vai multiplicar pelo valor de cada ação e a gente vai ter uma carteira de investimentos. E aí nós vamos ver como é que vai ser essa nossa carteira, como é que é o desempenho dessa nossa carteira à medida que os preços das ações vão oscilando em função das notícias que vão acontecendo. Aqui a gente tem as ações. Tá lá, pegamos os principais papéis da Bolsa, né, os valores que estavam num determinado dia no pregão, tá? Pegamos lá um determinado momento da Bolsa, isso aqui são valores reais dos papéis na Bolsa, né, da Vale, da Petrobras, do Itaú, da BMF, do Bradesco, Gerdau, PDG, Banco do Brasil, enfim, as ações mais negociadas na Bolsa de Valores naquele momento. Tá? Então aí os preços. E aí a gente fez o seguinte, veja, cenários. Pegamos cenários reais também. Primeiro cenário, o que a gente tem aqui? Notícias, as principais notícias naquele momento. Então a gente teve a China com bons indicadores, né, ajudando a traçar um cenário positivo. A Grécia com dificuldades, com problemas, tendo que renegociar suas dívidas, ainda sem um acordo fechado com a União Europeia.
mas vieram boas notícias, pelo menos da China. Nos Estados Unidos, o crescimento do setor manufatureiro acelerou a nível desde junho e o PIB da China cresceu 9,2% em 2011. Então, dizer, poxa, 9,2% é bom? Em 2010 tinha sido 10,3%. Ou seja, a China crescendo menos do que no ano anterior. Isso é bom ou é ruim? Então, isso pode ser bom, pode ser ruim, de acordo com como a gente encara essa notícia. O fato em si, a notícia em si, não quer dizer muita coisa para o mercado. O que mais importa é qual era a expectativa do mercado quanto àquela notícia. Ou seja, era esperado um PIB menor que do ano anterior para a China ou não? Ou isso foi uma surpresa? Se esse PIB menor for uma surpresa, isso é motivo para as ações despencarem. Agora, se esse PIB menor não for uma surpresa, se isso já era esperado, ou se esperava-se que o mercado, que a China crescesse menos ainda, a tendência é que essa notícia seja vista como positiva pelo mercado. Bom, o que aconteceu nesse dia na Bolsa? O Ibovespa subiu 2,37%. Veja, várias empresas aí subindo forte, né? Subindo aí até 3%, 4%, 5%. Algumas empresas também um desempenho não tão expressivo, que não tem um impacto tão grande com esse mercado. Aí a gente colocou o segundo cenário, avaliamos um outro determinado dia. A Petrobras divulgou o balanço, né? Ela teve um lucro de 33 bilhões, queda de 5% em relação ao ano anterior. Em tese, parece uma notícia ruim, mas será que foi ruim mesmo? O ministro das Finanças da Zona do Euro faz novas exigências à Grécia, a China divulga o balanço, o resultado da balança comercial de janeiro, né, que as importações caíram 15% em janeiro, né, em relação ao ano passado. O que quer dizer isso? Essa notícia tem alguma coisa a ver com a gente? O que a China tem a ver com a nossa Bolsa? Tem tudo a ver. Quem é um dos principais mercados que importa do Brasil? A China. Então, se a China está importando menos, isso quer dizer que o Brasil vai vender menos produtos para lá, vai exportar menos. Então, uma notícia ruim para o Brasil, essa da China. As ações despencaram, obviamente. 2,33% foi a queda do Ibovespa nesse dia. Veja, papéis, alguns com quedas expressivas. A Petrobras caiu quase 8% só naquele pregão. No terceiro cenário, também a gente tem as notícias aí, né? Novos pedidos de auxílio de desemprego nos estados caíram, né? Injeção do Banco Central melhora o humor do mercado, enfim, melhorando lá as coisas para o lado da Europa, principalmente da Grécia. O que aconteceu na Bolsa? Alta bacana, 1,45 de alta, quase todos os papéis subindo, só o Brasil Futs nessa nossa lista que caiu nesse dia. Quarto cenário, a gente tem também as notícias aí, investidores realizando lucros. Se os investidores estão realizando lucros, quer dizer que as ações provavelmente devem estar caindo. Crise reduz em 17% as exportações brasileiras. Olha que notícia ruim. Vamos ver como é que foi a Bolsa? Caiu 2,76%. Então veja de novo um dia ruim de mercado, algumas ações caíram mais, outras caíram menos, na média 2,7% de queda. E quinto e último cenário, o Banco Central americano divulgou o resultado dos testes de 19 instituições financeiras para ver se elas tinham um bom nível de capital para enfrentar a crise. E uma análise preparada pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional mostrou que o segundo pacote de resgate à Grécia pode tornar a dívida do país sustentável. Obviamente que a Bolsa deve ter subido. Está aqui o resultado do mercado com 3 de alta nesse pregão, nessa data aqui. Então veja aqui, o mercado ele reage às notícias. Está aqui o gráfico que nós utilizamos, o período que nós utilizamos para fazer esse estudo que eu acabei de mostrar. Veja, o primeiro dia, né, o momento da compra no mercado, foi aqui, depois o mercado subiu, caiu um pouquinho, aquela queda forte, depois subiu de novo, subiu, caiu forte de novo e subiu de novo. Na média, nesse período aqui, né, que foi quase um mês, a Bolsa subiu 8,78%. Né? Veja, foi de alta, mas teve altos e baixos, teve esse zigue-zague. É a volatilidade do mercado de Bolsa realmente se manifestando. É apenas para vocês verem na prática como o mercado funciona, como o mercado é influenciado pelas notícias, né, e como informações, às vezes, do outro lado do mundo, que aparentemente podem não ser significantes, são sim importantes para o nosso mercado e podem impactar no preço das ações. Tá? Então, acho que fica um pouco mais prático, mais palpável o mercado, a gente vendo esse exemplo aqui real do que aconteceu num determinado momento dentro da BMF Bovespa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu volto daqui a pouquinho falando sobre as escolas de análise de investimentos. Até a próxima.